Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 62ª sessão ordinária, em 21 de agosto de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores César Maia, Paulo Pinheiro, Ítalo Ciba, Carlos Caiado, Leandro Lira, Otônio de Paula, Rocal, Felipe Michel, Wellington Dias e Babá, 10, assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Babá, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 45 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente de trabalhos, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara. Eu tenho discutido aqui, no horário em que a gente consegue falar, quase que diariamente, esse ano, todo o ano passado inteiro, eu tenho todos os dias trazido aqui para conversar com vocês assuntos relacionados à saúde. Além de outros, em outros determinados momentos, como foi o caso do Prev Rio, como foi o caso das CPIs, etc. Mas, a cada 3 dias da semana que nós temos a oportunidade de falar aqui, pelo menos 2, a gente tem que tocar na saúde. E a saúde, será realmente um grande problema ou isso é só coisa de oposição? Será coisa só de imprensa que é contra o prefeito? Bom, o IBOP fez uma pesquisa agora, há 2 dias atrás, uma pesquisa aqui para governador e para senador no Rio de Janeiro, e fez algumas perguntas para a população que foram respondidas. Perguntaram, entre as perguntas que foram feitas, foi feita a seguinte pergunta: qual é o maior problema que você acha hoje no estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro? E 82% das respostas foram de que a saúde é o principal problema do cidadão fluminense, do cidadão carioca. A segurança, que é tão importante, que tanto ocupa os noticiários da imprensa, veio em segundo lugar com 63%, e a educação em terceiro lugar com 55%. Portanto, as pessoas, principalmente as pessoas que ganham abaixo de 4 salários mínimos, são aquelas que mais precisam utilizar os serviços de saúde. Tanto é verdade que os problemas existem, nós temos hoje quase que um quadro diário nos telejornais da televisão, nos jornais, nas emissoras de rádio, um espaço quase que diário para se falar sobre a maior crise que já enfrentou a população do município do Rio de Janeiro. A do estado as pessoas já desistiram, com o pesão, com a devastação que sofreu a saúde na gestão do secretário Sérgio Cortes. Não adianta nem falar mais, todo mundo sabe da destruição total dos serviços de saúde do estado. Mas a prefeitura, eu não vejo como a gente possa, qualquer um de nós aqui que é vereador da casa, eu não vejo como alguém pode vir em algum momento aqui no plenário defender o que está acontecendo com a saúde do Rio de Janeiro. Não vejo condições. Realmente acho que dificilmente isso acontecerá. Mas não vejo condições, porque é tanto desmando, são tantos os problemas, são tantas
os erros administrativos, são tantas as destruições da política pública de saúde aqui no município do Rio de Janeiro, que eu não vejo a menor possibilidade de qualquer voz possa se levantar aqui em defesa do governo municipal em relação à saúde. E nós vimos nos últimos dias, eu apresentei aqui a semana passada, uma imagem de uma reportagem de televisão passando pelo Pedro II. Pedro II não sai das matérias de jornais. Por quê? Os profissionais, os servidores contratados pela OAS lá do Pedro II, todos os dias mandam 3, 4, 5 mensagens para os órgãos de comunicação denunciando o que está acontecendo naquele hospital, que não é diferente do que está acontecendo no Albert Schweitzer, que não é diferente do que está acontecendo no Rocha Faria, não é diferente do que está acontecendo no Souza Aguiar, no Salgado Filho ou no Miguel Couto. Só que as coisas vão não crescendo tão grande, e hoje nós temos uma notícia que foi dada há pouco, que é da maior gravidade, porque ela nos sensibiliza muito mais. Qualquer outra notícia de problemas na saúde nos deixam muito preocupados. Mas essa de hoje, evidentemente que vamos ter desdobramentos, provavelmente mais tarde, mas não podemos ser precipitados, não podemos fazer qualquer tipo de acusação que não seja acompanhada de provas, mas você saber que uma criança de 3 meses vai ter que ter o seu braço amputado pelo que aconteceu no tratamento dentro de uma unidade pública é algo absolutamente inaceitável. Não podemos dizer quem é o responsável, se há responsáveis, provavelmente existam, mas o que tem bem claro é o seguinte: a criança nasceu em maio, nasceu antes do tempo, como um número, quase 12% das crianças do Rio de Janeiro hoje nascem pré-maturas, nascem antes do tempo, em torno de 12% no estado. Essa criança nasceu em maio, provavelmente a data provável seria agosto. Ela nasceu 3 meses antes do tempo, em média, pelas informações que nós temos. Nasceu no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari. O hospital que está passando por essa crise enorme, vários leitos fechados, vários profissionais abandonaram os seus plantões, foram embora. E essa criança foi atendida, precisou de cuidados especiais, claro, um prematuro, baixo peso, nascido, precisa de ir para o CTI neonatal, precisa de atendimento, precisa de puncionar veias para receber a alimentação, para receber o soro. Provavelmente em algum momento teve que dissecar alguma veia. E o que a gente tem de informação ainda confusa, porque isso foi dado agora por volta do meio-dia, é que aconteceram complicações no tratamento. E a indicação agora é de amputação do braço dessa criança. E que o hospital não consegue um local para fazer a amputação, que deve ser feita, evidentemente, para um local onde tenham cirurgiões infantis especialistas, principalmente na área neonatal. Essa criança, sobrevivendo, provavelmente vai sobreviver, é uma criança que terá o seu futuro completamente comprometido e terá que ter um grande trabalho de muitos profissionais para que ela possa viver com um pouco de tranquilidade a sua vida inteira. É uma criança que provavelmente vai ter que usar uma prótese no membro superior. Portanto, é mais uma notícia dentro de todas elas. A gente já viu tantas coisas. Essa agora não foi nenhum bandido que fez, não foi tiro. Essa agora foi um problema acontecido dentro de uma unidade pública do município do Rio de Janeiro. Que nós esperamos, senhores veem, o problema é tão grave que o hospital não tem dado informações sobre isso. O Hospital Ronaldo Gazola, que fica em Acari, é gerido por uma organização social, a organização Viva Rio. Ela chama-se Viva Comunidade. E eles não querem dar informação. Ontem, um oficial de justiça foi tentar entregar uma intimação,
ficou quase 4 horas, porque o diretor do hospital não estava para receber, não tinha ninguém, o responsável pelo CTI onde a criança está não podia atender o que estava atendendo, ou seja, o oficial de justiça ficou 3 horas para entregar uma intimação para o hospital, dar as informações que a sociedade quer saber, que a justiça quer saber. O que aconteceu? Qual é a versão que o hospital tem a respeito disso? Não vamos, eu deixar bem claro aqui, culpabilizar ninguém nesse momento. Nós precisamos saber o quê? Saber, antes de mais nada, antes de saber o que aconteceu, nós precisamos que essa criança seja atendida com aquilo que ela precisa. Se é realmente a indicação da amputação do braço, que ele seja feito num local seguro, para que essa criança não morra com uma infecção secundária a esse caso. E, depois disso, sabemos o que levou. Qual foi a razão que levou a um problema tão grave numa unidade de saúde? Não é porque a criança é prematura que isso é comum acontecer. Nascem, como eu disse, 10% dos partos no Rio de Janeiro são crianças que nasceram antes do tempo. Portanto, alguma coisa é preciso saber e a sociedade não pode mais, nos dias de hoje, ficar sem saber. O hospital passa por uma crise, é verdade, tem muitos leitos fechados, tem a sua maternidade também com falta de pessoal, tem falta de material, mas não vamos associar nada disso ao caso da criança. É preciso que a instituição, que tem obrigações com a sociedade, coloque uma nota para que nós possamos saber, a sociedade possa saber o que aconteceu com uma criança de 3 meses de vida que vai ter que amputar um braço. Senhora presidente, vamos aguardar e, mais do que isso, estamos aguardando ansiosamente a terça-feira que vem, dia 28, para sabermos aqui como é que a saúde e a fazenda vão nos explicar o que está acontecendo com a política pública de saúde do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, a quem eu sempre tributo honras desta tribuna, pelo seu trabalho, pelo seu excelente trabalho aqui nesta casa, senhores e senhoras vereadoras, eu subo a esta tribuna nesta tarde para falar alguns temas que eu entendo serem temas pertinentes acerca da nossa política, e eu tenho usado essa tribuna para reverberar aquilo que os eleitores que eu represento queriam falar e muitas vezes não têm a voz para falar. Senhora presidente, hoje saiu uma charge na primeira página do jornal O Globo que me chamou muito a atenção. Nela está Bolsonaro pintado aqui e o ex-presidente Lula maior do que ele, como quem vai dar um soco nele, e Bolsonaro reagindo a isso, e a mão de Bolsonaro atravessa o Lula, porque na verdade o desenho do Lula aqui, segundo o Chico Caruso, é um fantasma grande, com cara de ódio e querendo dar um soco em Bolsonaro, e Bolsonaro reagindo. Bem, a senhora sabe que toda charge ela tem uma mensagem, não é? Muitas vezes subliminar. Eu não sei, porque até onde eu sei, ninguém no sistema Globo pode apoiar Bolsonaro. Aliás, quando Bolsonaro participou da Globo News, daquela entrevista da Globo News, ou aquela tentativa de desconstrução de Bolsonaro, foi interessante porque quando Bolsonaro saiu, todos os funcionários da Globo quiseram fazer selfie com ele, né? E eu soube que a Rede Globo mandou muita gente embora, porque lá não pode fazer selfie com o Bolsonaro. Pois bem, eu estou achando estranho o Chico Caruso
porque ele está parecendo eleitor do Bolsonaro. Bem, deixa eu tentar decifrar o que o Chico tentou falar aqui com essa charge. Bem, quando eu olho para essa charge, eu penso que o Chico quis dizer o seguinte: para nós, povo brasileiro, de um lado está o que é real, representado por Bolsonaro, e do outro lado, aquilo que é fantasma. Como fantasmas não existem, Bolsonaro, então, segundo essa charge, estaria lutando contra uma invenção, porque fantasmas são invenções da mente. Nesse caso, esse fantasma representado por Lula é uma invenção da mídia e de setores manipuladores da opinião pública. A segunda ideia que eu entendo quando eu vejo essa charge é que, de um lado, e aí eu vejo aqui Bolsonaro pequeno, não é aqui na charge, e Lula grande, me dá uma ideia de Davi contra Golias, ou seja, esse Golias grandão, representado por Lula, não é? Esse fantasma, segundo a charge, na verdade é um Golias patrocinado pelo sistema político que aí está, até porque manter Lula nas pesquisas, manter Lula vivo, embora todos saibamos ou imaginemos que ele não será candidato, interessa a alguém. A terceira ideia que eu tenho quando eu olho para essa charge, repare que a charge, embora sendo um fantasma, charge do Chico Caruso, o fantasma, ele está suando, está com um semblante irado, e está com o braço aqui, como quem vai dar um soco, mas sem poder dar o soco, sem poder atacar. Eu fico imaginando, eu nunca vi fantasma suando, mas na charge do Chico Caruso, o fantasma Lula está suando. Talvez porque esse fantasma que não sua, ele representa seres humanos reais que suam, não é? Porque talvez esse fantasma, ele representa quem defende, quem precisa que ele continue sendo esse fantasma, como Ciro Gomes, como Marina Silva, como Boulos, como o próprio Haddad. É muita gente que precisa que Lula se mantenha vivo, para que Lula possa conter esse ser real que é Jair Messias Bolsonaro. E por último, eu acho que a charge do Chico Caruso, e eu estou tentando interpretá-la aqui, ela quis dizer que de um lado nós temos uma mentira chamada fantasma do Lula, e do outro lado nós temos uma verdade chamada Bolsonaro. Caberá ao povo brasileiro escolher entre a mentira e a verdade. Bem, senhora presidente, o segundo assunto que me traz a esta tribuna, nesse momento, é para falar sobre uma reunião que eu tive com uma pessoa muito ilustre. E quando eu falo ilustre, não é porque ele tenha dinheiro, mas ele é ilustre pelo seu caráter. Meu amigo Djalma, da cidade de Sapucaia. Para quem não sabe, Sapucaia fica na serra do estado do Rio de Janeiro, não é isso, a região serrana, próximo de Além Paraíba, Carmo, Três Rios, São José do Vale, do Rio Preto. E eu estive com meu amigo Djalma de Sapucaia. Djalma representa um grupo social que são os passaricultores. Eu particularmente eu não conhecia os passaricultores e nem tinha ideia do amor que eles têm por pássaros, não é? Os passaricultores com quem eu conversei através do meu amigo Djalma de Sapucaia me fizeram um pedido para que nós dessa tribuna pudéssemos reverberar para o Rio de Janeiro
um problema que eles atravessam na burocracia do licenciamento para pegar o registro como passaricultor, para que possam cuidar do pássaro como o INEA quer que cuide, não é? Com amor, com responsabilidade. O problema é que eles estão dispostos sim a pagar os R$130 anuais que o INEA hoje exige, mas o entrave é justamente a burocracia. A burocracia faz com que muitos desses passaricultores que querem se legalizar diante do INEA, que querem cuidar dos seus pássaros, não apenas dando amor a eles, mas também dentro da lei, eles têm enfrentado dificuldades e seríssimas dificuldades, com atravessadores e etc. Portanto, eu, em nome do meu amigo Djalma de Sapucaia, quero reverberar aqui esta situação que eles, os passaricultores, estão enfrentando ali naquela região, em todo o estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo. Ainda tem tempo ou já estourou o tempo? Quantos minutos? São 3. Ok. O terceiro assunto que me traz aqui à tribuna, nesse último minuto, senhora presidente, que eu queria aproveitar e falar, eu estive em Sapucaia, na região serrana, aqui do Rio de Janeiro, próximo a Além Paraíba, São José do Vale do Rio Preto. Saindo daqui você vai pela Serra de Petrópolis até Sapucaia. Sapucaia, aliás, é a terra da manga, não é? E pensa em mangas deliciosas que são produzidas naquela terra de Sapucaia. Mas a grande tristeza que nós vimos e que eu vi ali em Sapucaia, e que é o símbolo de como a corrupção destruiu o nosso estado, é a obra parada desde o governo de Sérgio Cabral, a obra parada do hospital, daquilo que poderia ser o Hospital Geral em Sapucaia, e queria atender toda aquela população de Além Paraíba, de São José do Vale do Rio Preto, toda aquela população ali de Carmo, por que não falar de Três Rios também? Mas infelizmente o que nós temos lá é uma obra que não acabou, é um esqueleto. O que foi feito está se deteriorando, a obra está parada há muitos anos, a prefeitura também não entrou com a verba que deveria aportar nessa parceria com o governo do estado, e a gente fica vendo isso e fica lamentando. Senhora presidente, eu termino lembrando o que eu já falei nessa tribuna. O comando do PMDB foi mais nocivo a esse estado do que o Comando Vermelho. O comando do PMDB foi mais nocivo à população do que qualquer quadrilha de traficante existente nesse estado. Por quê? Porque nós já sabemos o que o traficante é capaz de fazer. Agora, o que o corrupto faz é muito pior. Ele não mata apenas as pessoas, ele tem o poder de arrancar a esperança do coração dessas pessoas. Um abraço ao meu querido amigo Djalma de Sapucaia, com quem eu andei aquela região, e que Deus possa abençoar e trazer dias melhores, não só para Sapucaia, mas para toda a região serrana do nosso estado. Obrigado, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes à sessão. Bom, o primeiro assunto que me traz hoje aqui é tratar de um fato que vem ocorrendo na relação entre o Poder Legislativo, que nós representamos, e o Poder Executivo. Eu creio e espero que não seja por orientação do prefeito, mas que revela uma desconsideração enorme, né, de um secretário para com este poder que nós representamos. E, na verdade, eu faço referência à comissão que foi constituída por mim, que tem a participação das vereadoras Tereza Berger e Rosa Fernandes, e
se baseou em matérias jornalísticas que davam conta de algo que a gente, passando pela cidade, observa na prática, que é um volume imenso de obras paralisadas. Né? Os que conhecem a legislação, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, sabem que um dos itens mais importantes dessa legislação é que não se deve dar início a outras obras enquanto as obras em execução não sejam concluídas. Procurei me informar junto ao Tribunal de Contas e constatei que o volume de obras inicialmente em fase de construção, ainda não concluídas, era algo em torno de aproximadamente 2 bilhões de reais, sendo que desses valores, 1 bilhão e 500 aproximadamente recursos federais e 500 milhões contrapartida da Prefeitura. É compreensível, natural, nós não estamos aqui para fazer esse jogo político tradicional, né, de jogar contra o prefeito apenas porque o prefeito eventualmente não está simpático com o nosso comportamento, etc. e tal. A nossa intenção é ajudar, a nossa intenção é trazer aqui os responsáveis pela Prefeitura e, no limite das nossas possibilidades, contribuir para que um problema dessa dimensão, dessa seriedade, possa ser resolvido. Basta ver, por exemplo, a obra Transbrasil, né, que, ainda que o prefeito tenha anunciado há mais ou menos 15 dias atrás que estaria reiniciando a obra, eu, pelo menos, passo quase todos os dias naquela via e não vi uma única alma, né, um único trabalhador ali trabalhando. Então, assim, essa comissão, o objetivo dela era colaborar, inclusive, com a Prefeitura no sentido de, enfim, conhecer qual é o planejamento que a Prefeitura tem para concluir essas obras, saber de que forma a Prefeitura está pretendendo, né, alocar recursos do orçamento para dar cumprimento enfim, a esse compromisso legal da Lei de Responsabilidade. E no limite das nossas possibilidades como vereadores aqui, né, dar a nossa contribuição. O que lamentavelmente vem ocorrendo, que ontem, pela 5ª vez, o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, não compareceu. Das vezes anteriores alegou que estava doente, das últimas 3 vezes alegou que estava com o prefeito, nos dando a impressão que, inclusive, ele deve trabalhar de dentro da sala do prefeito, de tanto que ele, né, responde que está com o prefeito. Enfim, não nos restará outra alternativa a não ser fazer valer a prerrogativa, né, deste poder, propondo que o senhor secretário compareça à Câmara para prestar as informações que ele deveria fazê-lo por iniciativa própria, através de decreto legislativo, para o qual eu espero que todos os colegas, né, possam votar. Já conversei, inclusive, com o líder do governo, Jairinho, com o presidente da Câmara, Jorge Felipe, e até com Tiago Carribeiro, da Comissão de Justiça e Redação, e todos concordam. Na verdade, não é um desrespeito ao vereador Fernando William, à vereadora Tereza Berger, à vereadora Rosa Fernandes, é um desrespeito à Câmara, mais ou menos como ocorria quando o secretário era o senhor César Benjamin, que não só fazia uma série de acusações ou, enfim, considerações desrespeitosas a vereadores, e se recusava a comparecer à Câmara, até mesmo para, cumprindo a legislação, debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Outra, já que a gente está diante de um cenário de eleições nacionais, debates, etc. e tal, hoje os jornais esclarecem, né, ou dão conta de que
um dos candidatos, o candidato Jair Bolsonaro, não comparecerá mais aos debates da televisão. Na verdade, eu até imaginei que ele não compareceria aos debates anteriores, mas certamente, né, orientado por alguns de seus assessores e considerando que o tempo era curto demais, o que possibilitaria que ele fizesse uso de suas já bastante conhecidas frases feitas para o curto tempo que dispunha para o debate, enfim, estimulassem, né, digamos assim, a população a manter essa lógica de votar no candidato que se coloca como apolítico, ainda que tenha mais de 28 anos de parlamento, com uma produção pífia. Mas, enfim, hoje as informações dão conta de que o candidato, depois, né, do embate com a candidata Marina Silva, que também, aliás, é evangélica mesmo, evangélica sempre foi, não é evangélica de ocasião para conseguir votos evangélicos, e que levou, né, uma boa reprimenda por conta de, enfim, bobagens que diz recorrentemente, imaginando que nos próximos debates o mesmo poderia ocorrer, decidiu não participar mais dos debates. É lamentável, né? Porque o debate é uma oportunidade que, ainda que num curto espaço de tempo, né, todos têm a oportunidade de esclarecer ali, né, dúvidas, indagações, perguntas, críticas que são feitas a cada um dos que ali se apresentam. Certamente ficará uma cadeira vazia com o nome do candidato, e a população imaginando que, ao contrário, né, do que o candidato tenta justificar para não comparecer, né, de que tudo ali é mentira, tudo ali é uma farsa, tudo ali não possibilita, né, tempo para maiores esclarecimentos, no fundo, o que se sabe, não se precisa ser muito astuto na política, é que é um candidato que não suporta mais do que 1 minuto de debate, porque ele mesmo reconhece que desconhece economia, desconhece educação, desconhece saúde, né, e que todas as vezes que indagado sobre esses temas, caso seja presidente ou se veja diante desses temas, mandará recorrer ao posto Ipiranga. Posto Ipiranga, no caso, seriam os ministros, enfim, as pessoas indicadas para cada um dos cargos. Partindo do pressuposto que seu posto Ipiranga, como vice, já no seu primeiro pronunciamento, caracteriza, né, a realidade brasileira sociologicamente pelo fato de sermos constituídos, né, por portugueses corruptos e patrimonialistas, índios indolentes e preguiçosos e negros malandros, né, e que uma sociedade como essa realmente dificilmente dará certo, o que, aliás, não é nenhuma novidade, né? Essa teoria do general Mourão é uma teoria de um sociólogo chamado Oliveira Viana, que viveu ao final do século XIX, início do século XX, e que a própria história do país refutou completamente essa teoria. Basta dizer que o Brasil, de 1930 a 1980, incluindo os períodos de Getúlio e da própria ditadura militar, foi o país que mais cresceu, junto com o Japão, a Alemanha e a Rússia. Então, quer dizer, essa indolência, essa preguiça, esse caráter, né, que é a origem da nossa formação, nos levou, né, a um imenso crescimento desde que, né, o país se definiu como uma nação, teve orgulho de si mesmo, orgulho de sua origem, orgulho da sua formação étnica, e estabeleceu planos de metas, né, com
diagnóstico, por onde devemos caminhar e aonde queremos chegar. E eu acho que é isso que nós estamos precisando no Brasil, e não de, enfim, análises sociológicas do século XIX, já refutada, né, pela própria realidade de desenvolvimento do nosso país. Obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Companheiros que nos veem e escutam pela TV Câmara. Na verdade, eu vou fazer um pronunciamento breve, cujo título é A Estupidez da Intervenção Militar no Rio de Janeiro. O desprestigiado Temer, à beira do precipício, buscou 3 objetivos com a intervenção militar no Rio de Janeiro. O primeiro, criar uma cortina de fumaça em face da não aprovação da reforma da Previdência, que ficou marcada como um fracasso retumbante, justamente pela greve geral que aconteceu dos trabalhadores, pela mobilização que houve em Brasília, com mais de 150 mil trabalhadores, que barrou a sua reforma da Previdência, que o Crivella conseguiu aprovar aqui, com apoio desta Câmara de Vereadores. Essa situação coloca claramente que este governo está aí a serviço do grande capital, da corrupção, todo o processo que leva à indignação da população. O segundo motivo desta intervenção, uma tentativa desesperada de recolocar o governo e Temer no jogo eleitoral, já que todas as pesquisas os colocavam à margem desta disputa. E o terceiro, produzir uma sensação de segurança de curto prazo, falsa segurança, apresentando, se viesse apresentar, uma diminuição dos índices de criminalidade, o que não aconteceu. 6 meses após o início da intervenção, o emprego das Forças Armadas contra a violência urbana não salvou Temer e seu candidato à presidência. Ora, vejam, Henrique Meirelles, que veio do Banco Boston para dirigir o Banco Central brasileiro à época do governo Lula, e que agora está patinando nas pesquisas, porque o seu índice de popularidade, na verdade, é 0, e o de impopularidade beira a 100. Isso sem contar uma coisa bastante grave, de que não se conseguiu reverter o problema da violência urbana no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. A própria intervenção militar é uma violência contra as crianças, contra as mulheres, crianças que vão para escolas, vejam bem, e têm sua mochila escolar revistada por homens armados, e contra os moradores gerais da favela, que precisam provar sua inocência na rua sempre que cruza com um soldado. Desde a última segunda-feira, 20, quando as operações das ocupações nos complexos da Alemão, Penha e Maré, na zona norte do Rio, quando começaram, 70 pessoas foram presas e 8 foram mortas, incluindo 3 militares da Força de Intervenção. Na verdade, essa intervenção, além de ser um desastre, como uma ação de governo federal para combater a violência e a criminalidade no Rio de Janeiro, é uma verdadeira guerra contra a maioria da população pobre das comunidades carentes cariocas, onde só quem sai ferido e morto são os mais desfavorecidos, como é o caso do companheiro da criança, na verdade, né? Marcos Vinícius, que foi morto quando ia para a escola com aquela saraivada de balas que tanto vinham de helicóptero, mas principalmente a bala que o atingiu veio do solo, de um soldado
da Polícia Militar, acompanhados, na verdade, dos soldados do Exército. Inclusive 2 deles, um cabo e um soldado, já morreram nessa crise e nessa guerra, que é uma guerra clara contra a população pobre. Não se pode admitir jamais que inocentes sofram e percam suas vidas em nome de um falso bem geral maior. A opressão militar contra o favelado é o Holocausto Fluminense, o sacrifício dos moradores do Rio de Janeiro em troca da ilusão de que estão em busca da paz. O resultado é o aumento daquilo que a população tem mais medo: a bala perdida, o fogo cruzado e tiroteios. A única coisa que podemos dizer é que essa intervenção resultou no que ela resultou, foi que desde o início foi uma guerra estúpida e insensata contra os pobres e negros das comunidades populares. Por isso, temos que dizer não à intervenção militar e com muita firmeza, porque o que acontece com a população pobre do Rio de Janeiro é a guerra que atinge tanto a criança como o Marcos Vinícius, como mães que são mortas dentro de suas próprias casas ou dentro de hospitais com balas perdidas, e não resolve o problema da violência. É isso que tem que ficar acentuado, porque quem provocou toda essa violência foi o corrupto do Cabral, do Pezão, dos que roubam o dinheiro público, dos que não investem na educação clara para a sua população e que tem, na verdade, o apoio de Temer lá em Brasília. Um grande corrupto que ainda vai parar na cadeia, que é isso que nós esperamos. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, eu subo a esta tribuna para cumprir um dos meus papéis como legislador, embora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro temos tratado de assuntos que não são pertinentes ao município, mas que se tornam pertinentes a todos nós, contribuintes, cidadãos do Estado do Rio de Janeiro. Senhora presidente, um dos papéis que eu tenho desempenhado nesta Câmara é dar voz àqueles que deveriam serem os primeiros a serem escutados e ouvidos e não são. Eu estou falando dos agentes da nossa segurança pública. Senhora presidente, é impressionante o descaso que os políticos desse estado têm e o descomprometimento com os servidores da área da segurança pública. Eu estou falando dos bravos policiais militares, eu estou falando da nossa gloriosa Polícia Civil, e apenas um dado: no ano de 2017, no ano passado, foram 138 agentes públicos que tombaram no campo de batalha, e só este ano já chegamos ao número de 71 agentes públicos, dos quais 64 da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Senhora presidente, conversando com alguns amigos da Polícia Civil, eles me apresentaram algumas necessidades urgentes e emergenciais, porque subir nesta tribuna e falar mal da polícia é fácil, subir nesta tribuna e falar mal da segurança pública é fácil demais, fazer um discurso fácil de que o policial é corrupto também é fácil, é claro. Tem políticos que ganham 30, 50 vezes mais do que um policial e é corrupto também. Portanto, a corrupção
ela não está na farda, a corrupção está no caráter. Quem quiser se corromper, não precisa ser policial, nem precisa ser político, pode se corromper em qualquer lugar, basta colocar o seu caráter no balcão de negócios. Senhora presidente, algumas necessidades emergenciais desta brava tropa, desse exército combalido da Polícia Civil. Alguns critério de promoção. O que o policial civil pede é um critério de promoção mais objetivo. Hoje nós temos um sistema de pontuação onde, mesmo que o agente tenha tempo suficiente, ele não vai para a classe seguinte. A situação da Polícia Civil é tão alarmante que hoje nós temos comissários com menos de 20 anos de polícia, ao menos 20 anos de polícia, e outros com 37 anos de polícia e que não saíram da terceira classe. Outra situação, necessidade urgente da nossa Polícia Civil, é a atualização do valor pago a título de auxílio de transporte público. Isso aqui chega a beirar o ridículo. Hoje, o agente policial, se a população do Rio não sabe, recebe R$100 por mês de auxílio de transporte. Todos nós sabemos que passagem de ônibus, trem, metrô foram reajustados. Porém, o ajuste ao auxílio de transporte do policial civil não é há muito tempo reajustado. E sem contar naqueles que passam pela ponte Rio-Niterói, pelas rodovias pedagiadas e que precisam custear também o pedágio. Uma outra reclamação da classe dos policiais civis é a atualização do valor pago a título de auxílio alimentação. Hoje, R$264. Vamos fazer aqui uma matemática só do policial plantonista. Só do policial plantonista, que faz plantão de 24 horas. Ora, de manhã ele gasta em torno de R$10, R$12 numa padaria para tomar o seu café da manhã. Depois ele almoça aí por R$20, R$25. Depois ele faz um lanchezinho da tarde, gasta os seus R$10, R$12. Depois ele vai jantar, porque ele é plantonista, 24 horas, gasta de novo R$20, R$25. Dessa forma, ele gasta em média R$74, totalizando R$518 de despesa, mas a alimentação dele é R$264. Eu estou falando do plantonista, eu não estou falando do gasto daqueles que estão trabalhando durante o expediente 4 vezes por semana. Uma outra necessidade da Polícia Civil é o abismo salarial entre o cargo do agente e o cargo do delegado. Hoje, a diferença salarial é enorme entre um delegado e um agente. Eu não estou aqui reclamando de que o delegado ganha muito, aliás, deveria ganhar mais. Eu estou apenas citando de que o agente ganha uma miséria. E boa parte da solução dos crimes depende do corpo de agentes. Outra reclamação, e talvez essa seja uma das mais graves, é o efetivo policial baixo, baixíssimo, mais baixo ou abaixo do que determina a legislação vigente. Tem delegacias, minha gente, que você só é atendido por 2 policiais que estão lá de plantão, e tem algumas que você só vai ver um agente policial de plantão. Falta de material de expediente, viaturas e estruturas em condições desumanas. Portanto, eu cumpro o meu papel e cumpro a minha obrigação.
nós temos que decidir de que lado nós estamos: ou do lado do bandido, do traficante, que usa crianças para transportar drogas, e é por essa razão que o policial precisa revistar a mochila daquela criança. É por essa razão que o policial precisa parar o trabalhador, porque não tem honestidade na testa. Entendo também que a polícia tem que fazer o mesmo trabalho na Barra da Tijuca, em Ipanema, e quem falar que não faz está mentindo. Só essa semana o meu carro foi parado 3 vezes indo para a Barra da Tijuca. Portanto, a polícia, mesmo com baixo efetivo, está na Barra, parando o carro do patrão também, porque subir aqui e falar que só para o pobre é conversa, é conversinha de esquerda. Está parando o pobre, está parando o rico, e tem que parar mesmo, porque a justiça é para todo mundo. Portanto, senhora presidente, fica aqui o meu desabafo como cidadão, e pedir que Deus guarde os nossos agentes públicos, porque entre o traficante e a polícia, eu fico com a polícia. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Otônio de Paula, que dispõe de 10 minutos. Presidente, é para fazer um questionamento. O Museu Queer, aquele lixo chamado obra de arte, Museu do Movimento LGBT, Museu Queer significa, a grosso modo, museu de bicha, não é esse museu de homossexual, nessa interpretação do que é a palavra queer museu. O Museu Queer chegou no Rio de Janeiro com todas aquelas frases, retratos, pinturas que desrespeitam a família, que desrespeitam a criança, porque tem cena de pedofilia, que desrespeita a religião, que cria um vilipêndio religioso que é enquadrado no Código Penal brasileiro. Vilipêndio a imagens religiosas é crime, é crime. E o Museu Queer está cheio de vilipêndios, ok? Então esse lixo chegou aqui no Brasil. O pastor Silas Malafaia, em nome da Associação Vitória em Cristo, entrou com um pedido para que houvesse a classificação etária desse lixo, para que nossas crianças não pudessem ver aquela porcaria. Até porque tem pais que não tem juízo não, leva a criança para qualquer lugar. Então a justiça deveria determinar classificação etária, coisa simples. Pois bem, queríamos, pastor Silas, Associação Vitória em Cristo, queria 18 anos, não conseguiu, mas conseguiu 14 anos, comemoramos, 14 anos, maravilha, classificação etária. Só que o desembargador Fernando Foch revogou na terça-feira, dia 21, a decisão do juiz Pedro Henrique Alves, da primeira vara da infância e da juventude do idoso do Rio, que proibia a entrada de menores de 14 anos na exposição Queer Museu. No plantão do último fim de semana, o juiz tinha determinado a classificação etária. Aí abre aspas, um dos organizadores do Queer Museu diz: conseguimos mais uma vez derrubar a onda de censura que assola o nosso país. Essa turma do movimento LGBT gosta de respeito, eles exigem respeito, eles esbravejam respeito. Boa parte, nobre vereador. Mas, lamentavelmente não sabem respeitar. Boa parte, nobre vereador. Não sabe respeitar, ok? Meu querido colega vereador David Miranda
como o princípio do à parte é para ajudar o orador, e eu sei que Vossa Excelência é meu oponente nesse tema, sugiro que Vossa Excelência então cordialmente assuma aqui a tribuna e aí faça todo o seu pronunciamento contrário ao que eu estou falando, porque se eu der o à parte a Vossa Excelência gastará o meu tempo e gastará o meu raciocínio. Muito obrigado, Vossa Excelência é um amigo cordial que eu tenho um profundo respeito, apenas temos algumas divergências muito claras aqui nesta casa. Portanto, a senhora presidente, eu queria fazer uma rápida pergunta, e a pergunta é: o desembargador Fernando Foch tem neto? O desembargador Fernando Foch tem filhos pequenos? Por que da minha pergunta, senhora presidente? A minha pergunta é: por que que um desembargador vai ser contra classificar uma patifaria daquela do Museu? O que que tem? Ou ele acha que criança deve entrar ali? Ou ele acha que aquele ambiente é um ambiente para criança? Aí vem o movimento, os organizadores dizer: nós vencemos a censura. Eles colocam na hoste a vagina, coloca na hoste anos, e não é essa palavra não. Não é não. Aí quer respeito. Quer respeito. Coloca um objeto de sexo na mão de Jesus, coloca um desenho de Jesus de macaco e quer respeito. Coloca uma criança deitada numa mulher, tendo relação sexual numa rede com uma criança e quer respeito. Coloca dois homens brancos tendo relação sexual com um homem negro, o negro ali, e eles querem respeito. Pelo amor de Deus, se querem respeito, começa a respeitar primeiro. Vamos entrar com uma ação para derrubar isso de novo. Precisamos respeitar nossos filhos, precisamos respeitar nossas crianças. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, antes de iniciar minha fala, dou a parte ao vereador David Miranda. Fernando, muito obrigado, tá? Esse cara é um covarde. Ele vem aqui quando a gente está votando o plano municipal de educação no município. Ele usa esse plenário aqui para falar sobre os pais resolverem como é que vai ser a educação dos seus filhos. Agora, quando os pais podem decidir nesse final de semana se devem levar à exposição, sim ou não, ele vem aqui fazer um discurso contrário. Esse cara é um palhaço que está aqui dentro dessa casa. Muito obrigado, Fernando. Bom, nós realmente estamos vivendo um momento de muita tensão, de muito radicalismo, de muito oportunismo político, em que, enfim, algumas figuras políticas do mundo político, elas têm se aproveitado muito do debate sobre costumes, né? Aliás, o Ciro deu uma resposta que eu tenho falado muito aqui a esse respeito, quando indagado no debate que fez com o jornal o Globo sobre liberação do uso de drogas. Ele falou que não era guru de costumes, portanto, quer dizer, o interesse dele era discutir os temas nacionais mais importantes, discutir os temas, né, que realmente pudessem contribuir para solucionar os gravíssimos problemas que o nosso país enfrenta, ao invés de ficar se debruçando sobre temas que são importantes, que são relevantes, tanto que assinou, aliás, só ele e o candidato do PSOL assinaram a nível nacional o compromisso de tratar a comunidade LGBT de acordo com o que eles propõem que devam ser tratados a nível nacional, mas não se fixou no debate sobre esses temas, porque
na medida que a gente nos fixamos, né, nesses temas que são temas multiculturais, com temas que trazem o debate sobre conceitos à tona, né, eles são normalmente utilizados, e me desculpem, não estou querendo ofender nenhum colega aqui, de uma forma muito hipócrita, né, ou de uma forma muito oportunista, por figuras que querem, em nome da moral e dos bons costumes, fazer, né, se sobrepor, crescer, se colocar como uma espécie de guru dessas causas. Aliás, eu não vou citar nomes para não dar oportunidade de revide, mas nós temos alguns pastores, né, nas redes sociais hoje em dia, né, que aparecem, inclusive, dando apoio político a determinados candidatos, como se confundissem, né, o seu pastorio, o seu comportamento como pastor, como cabo eleitoral, e essas figuras são figuras que fazem exatamente esse discurso, né? Para dizer a verdade, eu nem sabia que essa apresentação do Teatro Quer estava no Rio de Janeiro, né? Grande 99% da população não tem a menor, né, informação a respeito, não está nem aí, né? Mas isso são destacados como temas em determinadas igrejas, isso é destacado como tema por alguns candidatos nas redes de TV, nas redes de comunicação, nas mídias, né, como se fossem eles os defensores da família e tal. Eu, por acaso, essa semana ainda, na terça-feira, divulguei aqui a biografia da Aretha Franklin. Quem quiser pode recorrer aí aos anais da Câmara, em que fica evidente na sua biografia que seu pai, que era um pastor radical, né, defensor radical dos bons costumes e tal, promovia orgias sexuais, envolvendo inclusive a sua filha Aretha Franklin aos 12 anos de idade, quando ela engravidou. O que faz jus, né, uma passagem bíblica em que Jesus se refere aos fariseus dizendo que são como sepulcro caiado, né, branco por fora, podre por dentro. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com esses discursos. Na verdade, eles hoje, numa população sofrida, numa população traumatizada pela violência, traumatizada por uma qualidade de educação, né, que é uma das piores do mundo, traumatizada pelas filas que tem que enfrentar em unidades hospitalares. Eu, como médico, todo dia recebo solicitações de pessoas que estão literalmente morrendo dentro de hospitais, sem condições de atendimento, porque não há vaga no CTI, porque não há vaga nos quartos, porque não há vaga para fazer uma cirurgia, etc. e tal. Então, quer dizer, diante desse drama socioeconômico, né, que nós estamos enfrentando e que reflete, num certo sentido, né, claro que um comportamento moral das elites, e aí quando eu falo das elites, eu falo das elites políticas, eu falo das elites religiosas, eu falo de todas as elites e todos os campos, não estou me referindo apenas aos evangélicos. Agora mesmo, recentemente, o Papa, né, pediu desculpas aos católicos e a comunidade internacional pelo fato de não ter sido rigoroso na fase inicial do seu mandato como Papa no combate à pedofilia, né, que se expressa dentro do catolicismo com uma evidência muito grande. Então, assim, quer dizer, a imoralidade existe em todos os lugares, a falta de costumes, a falta de comportamento moral, a falta de conduta adequada, mas na maioria das vezes, né, da onde eu ia usar uma expressão, mas resolvi não usar. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, com quem foca o seu discurso, não na questão fundamental, né? Nós estamos, por exemplo, vivendo num país que tem uma crise, né, de
déficit público da ordem de 150 bilhões previsto no orçamento, mas que certamente será maior pela evolução da economia neste ano. Ainda ontem o dólar ultrapassou aquela barreira que eles chamam barreira da morte, dos R$4. A situação econômica do país vai de mal a pior, com índices de desemprego brutais e alarmantes. Isso gerando como consequência um número maior de empresas que vão à falência, seja no campo comercial, seja no campo industrial, aumentando cada vez mais o desemprego, pessoas desesperadas sem ter como, muitas vezes, levar o alimento para os seus filhos, se envolvendo no mundo da violência, etc. e tal. Então, quer dizer, quando nós estamos diante de uma situação tão importante, sobre a qual todos nós deveríamos nos debruçar, eu, por exemplo, não estou querendo ser melhor do que ninguém, obviamente, mas propus esta semana a criação de uma comissão para que a gente pudesse discutir, entre outras coisas, uma reforma, a proposta das reformas tributárias que os candidatos, praticamente todos, estão propondo. Por exemplo, quem ouve o senhor Alckmin, que tem dado mais ênfase a esse tema, o Ciro, enfim, todos os candidatos, quase que sem exceção, falam na redução do número de impostos, na criação do imposto sobre valor agregado. Quando se fala em imposto sobre valor agregado, isso tem um impacto importantíssimo em economias como a economia das capitais, de cidades que têm no ISS o seu imposto mais importante. Então, quer dizer, eu estou propondo que criemos aqui uma comissão e possamos trazer aqui os maiores especialistas nesse tema para que a gente possa, antes mesmo de que o novo presidente tome posse, nós, como integrantes da Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, possamos estar dando sugestões de caso se implante o imposto de valor agregado, que nacionalmente é importante, mas que pode trazer prejuízos principalmente à municipalidade e a estados importantes, que a gente possa saber como é que a gente insere uma cidade capital como o Rio de Janeiro dentro de uma lógica e dentro de uma discussão desse nível e dessa importância. Então, enquanto, quer dizer, há tanta coisa importante para ser discutida, tanta coisa necessária para a gente enfrentar os principais problemas do nosso país, do nosso povo, a gente está aqui, muitas vezes perdendo um tempo enorme discutindo o Museu Kerr, discutindo a fala de alguém que foi um pouquinho mais contra, um pouquinho mais a favor. Eu repetiria, então, para finalizar aqui, eu, pelo menos, não tenho a menor pretensão de ser guru de costumes. Eu acho que os costumes da sociedade devem ser discutidos, enfrentados e resolvidos democraticamente pela sociedade. Obrigado. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma boa tarde a todos. O que me traz à tribuna nesse dia também corroborar com a fala do meu nobre e querido amigo vereador Tony de Paula, que subiu essa tribuna para também manifestar sua posição contrária em relação ao Queer Museu, que infelizmente chegou na nossa cidade do Rio de Janeiro. Essa mostra dita de artes, que foi rejeitada por grande parte da população do Brasil, quando foi exposta nas redes sociais, houve uma manifestação muito grande em todo o país contra essa dita arte. E o Banco Santander retirou o Queer Museu de Porto Alegre, e aí veio o Ministério Público e
entrou com uma ação que assim fosse feita a apresentação novamente. E aí agora, infelizmente, chegou na cidade do Rio de Janeiro esse lixo moral. Já no ano passado havíamos combatido e falado sobre Queer Museu. Pastor Silas Malafaia, como cidadão, entrou com uma ação, provocou o Ministério Público para que fosse estabelecida uma censura de 18 anos, e o Ministério Público acatou e estabeleceu que fosse indicado a entrada para acima de 14 anos. Assim o juiz, e quero aqui ressaltar o nome dele, o juiz Pedro Henrique Alves, da primeira vara de infância e juventude do idoso, proibiu por meio de liminar uma vitória da família, uma vitória do estatuto da criança e do adolescente, uma vitória das crianças. Só que, infelizmente, provocado pelo diretor da Escola de Artes Visuais, o senhor Fábio, e aí veio o desembargador Fernando Foch, derrubou a sentença do juiz, e aí agora o Queer Museu está liberado para que os pais ou qualquer adulto possa levar as crianças para assistirem aquelas cenas que eles dizem que são artes. Pois bem, vilipêndios a símbolos religiosos, artigo 208 do Código Penal, é crime, está lá na exposição. Cenas de sexo com animais, zoofilia, está lá na exposição. Cena de sexo, onde está lá representado um negro sendo currado por dois homens brancos, está lá na exposição. Cenas induzindo ao homossexualismo, está lá nessa apresentação do Queer Museu. E aí a minha pergunta é: isso é arte para criança? Isso é arte para adolescente? A população brasileira rejeitou esse lixo moral que infelizmente chegou na cidade do Rio de Janeiro. E esse desembargador, que já foi jornalista, que já trabalhou na Globo, na Folha de São Paulo, libera para que qualquer criança possa ter acesso a essa pornografia dita como arte. E o que vai acontecer? E eu fico imaginando a cena. Pasmem os senhores e as senhoras. Um pedófilo, um parente, vereador Tony de Paula, pode levar o seu filho, o sobrinho, e dizer: olha, vamos a uma exposição de arte chamada Queer Museu, e você vai ver o que é arte. E lá vai estar sendo representado um homem fazendo sexo com um animal. E a criança vai estar assistindo aquilo. Um homem sendo currado por dois homens, um homem negro sendo currado por dois homens. E isso está sendo apresentado pelas crianças, vereador Tony de Paula. Como é que pode um desembargador liberar? Aqui não está se questionando censura. Não é uma censura o que está se questionando. Mas liberar isso para criança. E aí o diretor desse lixo moral disse: olha, eu agora vou levar meus filhos de 8 e 10 anos para apresentar isso aqui que é arte. Será que a população concorda com isso? Será que você, pai, vereador, senhora vereadora, presidente Tânia Bastos, vai ter coragem de levar seu neto, seu filho, para um lixo desse? Na cidade do Rio de Janeiro. Teoria queer, que é uma teoria ideológica do movimento LGBT, vilipêndio com símbolos religiosos da Igreja Católica, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, a imprensa não fala nada.
Todo mundo calado. Todo mundo caladinho. Cadê a imprensa? Cadê o movimento? Movimento negro? Ninguém fala nada. Pega uma hoxa, um símbolo da Igreja Católica que escreve vagina, vereador Tony, e ninguém fala nada. Só uma parte, novo vereador. Pois não, vereador Tony? Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, que há muitos anos tem sido um arauto nesta casa dos temas de defesa da família, muito antes de eu chegar nesta casa. E, aliás, confesso a Vossa Excelência que me inspirei muito em Vossa Excelência quando eu ainda não estava no exercício do mandato. Em primeiro lugar, parabenizá-lo. Segundo lugar, eu queria falar como negro. Esquece o pastor, que ninguém tem nada a ver com a minha religião, quem está falando aqui é o Otone Negão, certo? Filho de negros, neto de negros e pai de negros. Como que eles pintam um negro sendo estuprado, currado pelo ânus por um branco e tendo que fazer sexo oral com outro branco? E aí? Agora eu quero ver, vereador Alexandre Esquerdo, o movimento negro gritar, dizer que isso é humilhação a nós negros. Não vão falar, vereador, não vão falar, assim como não falaram da policial que era homossexual, periférica, negra, mas que porque era policial militar, eles não lotaram a galeria para dizer a policial presente. Então é tudo um jogo de hipocrisia. Agora, o que me espanta, nobre vereador Alexandre Esquerdo, e eu quero parabenizar o seu líder, pastor Silas Malafaia, e a Associação Vitória em Cristo, que a princípio alegrou a todos nós, chefes de família, não é? Porque pelo menos queríamos 18 anos, não é? Essa faixa etária, mas não, conseguimos 14, maravilha, 14 anos. Agora, o desembargador, eu volto a falar, será que ele não tem neto? Será que ele não tem filho? Agora, só para terminar, não permita, Vossa Excelência, que reduzam o pronunciamento de Vossa Excelência a um pronunciamento religioso, porque quem está falando nessa tribuna não é um pastor não, ainda que seja, mas é um chefe de família, e eu parabenizo Vossa Excelência. Obrigado, vereador Tony. E de fato não é. Aqui quem vos fala é um pai de família, preocupado com a educação dos nossos filhos e com as crianças da cidade do Rio de Janeiro. Uma vergonha o que esse desembargador fez, uma vergonha. E de fato quero corroborar com a fala do vereador Tony, quero ver se ele vai ter coragem de levar seus filhos ou seus netos para esse lixo moral que é o Queer Museu. Vai aqui a minha fala de repúdio a esse lixo. A população brasileira repudiou, ignorou. O Banco Santander perdeu milhares de contas, vereador Tony. Milhares de contas foram encerradas em todo o Brasil, depois que o Banco Santander apoiou esse lixo moral. Milhares de correntistas encerraram as suas contas. E agora na cidade do Rio de Janeiro, apoiado pela Secretaria Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Está lá. Um pedófilo vai levar uma criança e vai induzir sim. E vai dizer que é arte. Vai dizer que é arte, vereador Tony. Uma pessoa fazendo sexo com um animal. Cadê os defensores dos animais? Cadê os movimentos que defendem os animais? Eu não vi nenhum. Movimento dos negros, eu não vi nenhum. Então vai aqui a minha fala como vereador da cidade do Rio de Janeiro, como defensor das crianças e da família. Nós dizemos não ao Queer Museu, não são bem-vindos à cidade do Rio de Janeiro, e queremos repudiar
decisão é da justiça, mas nós vamos entrar com recurso, vereador Tony. Parabenizar o pastor Silas Malafaia, Associação Vitória em Cristo. De fato, de início foi uma vitória. Aplaudimos a vitória, Ministério Público. E aí vem esse desembargador, com uma canetada, liberar esse lixo moral para as nossas crianças. Então vai a minha fala de repúdio, como cidadão dessa cidade, como um pai, ao Queer Museu. Dizemos não a esse lixo moral. E dizemos sim à família e às nossas crianças. Deus abençoe a todos. Não tendo o orador utilizado todo o tempo destinado, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Tony de Paula. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Quando faltar umas, por favor, a senhora me avisa. Senhora presidente, eu saí porque eu tinha que atender no meu gabinete, logo após a minha fala. E depois de eu ter tratado o nobre vereador David Miranda, com todo respeito, com toda a vênia, queria uma parte para contradizer o meu pronunciamento, talvez porque o vereador David Miranda não conhece regras parlamentares. O princípio da regra parlamentar é que você não aparteia ninguém para discordância, você aparteia para concordância, ok? E eu tenho tentado manter aqui com o vereador David Miranda uma situação, um relacionamento pacífico, não é? Ele foi o autor, esbravejou para todos os cantos de que iria me processar, iria pedir a cassação do meu mandato, porque eu fiz uma dança homofóbica, porque eu debochei dele, porque ele é gay, aquela historinha de sempre, que eu chamei ele de menina. Nunca chamei ele de menina. E se tivesse chamado, ele deveria se sentir orgulhoso. Alguém chamou ele de menina, mas não, se ofendeu. Eu nunca chamei o vereador David Miranda de menina. Agora, eu até queria perguntar à nobre vereadora Tânia Bastos e a mesa e aos funcionários se tem algum processo contra mim tramitando aqui na casa, porque se tiver, eu não sei. Não? Então, vereador David Miranda, eu sugiro que Vossa Excelência volte nos jornais que o senhor esbravejou que ia me denunciar, só para aparecer para a imprensa. Volta, acabou agora o seu espetáculo, volta e diga que não vai me processar, porque não tem como me processar, pô. Ué, pelo amor de Deus. Então, aí a esquerda costuma dizer que eu jogo para a galera, que eu falo aqui para o meu Facebook. É isso que a esquerda diz. Hoje, o nobre vereador David Miranda me chama de palhaço aqui. Se eu for somar as vezes que ele já me insultou aqui nesta casa, e eu nunca me levantei contra ele, a não ser me posicionando. Sabe qual é o problema, vereador Alexandre Esquerdo? E aí eu vou ser muito sincero, sabe? Está faltando hoje é aquele bicha raiz, entendendo? Aquele viado raiz, aquele cara que, né? Hein? Aquele que dava orgulho, é o macho alfa. Mas não, irmão, os bichinhos de hoje são tudo Nutella. Qualquer coisa está desmaiando, qualquer coisa está dando piti. Vamos debater como gente grande, rapaz. Vamos debater temas. Vamos parar com essa palhaçada. Essa casa precisa debater sim. Não, mas são temas morais. O que é que tem? Cada um aqui defende o que quer. Vereador Renato Chico defende maconha. Por que eu não vou poder defender família? Então, mais uma vez, vereador Alexandre Esquerdo, parabéns
pelo vosso posicionamento, que eles querem reduzir a um posicionamento religioso. É isso que eles querem fazer, esvaziar o nosso discurso. Mas não é religioso, não. É um pronunciamento de família, de defesa da moral. E quem não tem moral, o problema é deles. Nós temos e nos orgulhamos de ter. E nós somente não. O Queer Museu, que numa tradução livre é museu de bicha, ok? Numa tradução livre, museu de bicha. Muito bem, o Queer Museu foi expulso do Sul. Do Sul. Irmão, nem quem mora em Pelotas quis o Queer Museu. Nem quem mora lá. Falou, aqui em Pelotas também não. Agora, se esse lixo vem aqui para o Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, me poupe. Agora, o que nós estamos aqui defendendo, e eu já falei isso para o Brizola, que é meu irmão aqui, quis me dar uma sapatada, mas a gente é tudo amigo. Aqui, eu já falei, seu avô não ia admitir isso. Doutrinação de criança no Brizolão, por favor, tá certo? Então, por favor, vamos respeitar as nossas crianças, e é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, senhora presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará a ciência das proposições recebidas. Requerimento número 26, do vereador professor Célio Luparelli. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada do projeto de emenda à Lei Orgânica número 13 de 2017, que altera o inciso 4º do artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, dispondo sobre o pagamento da administração direta, autárquica e fundacional da ordem do dia semanal. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 803 de 2018, do Jorge Felipe. Requeiro na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Tenente-Coronel PM Marcelo de Menezes Nogueira. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 812 de 2018, do vereador Renato Cinco. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Movimento Negro Unificado MNU. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, o vereador Rocal. Senhora presidente, solicito verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Rocal. Senhores vereadores, por favor, tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Sete senhores vereadores. Segunda bancada, um senhor vereador. Terceira bancada, um senhor vereador. Terceira bancada. Quarta bancada, três senhores vereadores. Mesa 1, 14 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.